Conhecimento é tudo que nós temos a oferecer e hoje não será diferente. Na introdução das sucessões, concretamente na monotonia, eu estive na sala de aulas a falar aos alunos que uma sucessão é monótona crescente se o termo anterior for menor em relação ao termo posterior. Acrescentei ainda que a diferença entre o termo anterior pelo posterior é um número menor que zero. Terminou a aula, mandei o material teórico para os alunos e o aluno mandou-me mensagem no final do dia e disse: professor, eu acho que nós aprendemos coisas completamente diferentes, porque eu encontrei que uma sucessão é monótona crescente se o termo posterior for maior que o anterior e a diferença entre o posterior do anterior for maior que zero. Eu quero cá explicar exatamente essas diferenças que na verdade não existem, não temos nenhuma diferença, mas vamos compreender de onde que isso vem. Temos uma sucessão numérica que é o de n, que podemos ter 4. Nós queremos compreender exatamente, afinal, de onde que vem, de onde que surgem essas formas, para podermos entender, afinal, qual é a forma correta. De antemão, sabemos que todas elas são corretas. Vamos considerar então aqui o primeiro termo, que é 2, o segundo é 4. Se nós considerarmos que esse termo aqui é o termo de ordem n, então este aqui é o segundo termo. E o segundo termo será o termo de ordem n mais 1. Este caso aqui, que é o terceiro termo, seria o termo de n mais 2. E seguiríamos em diante. Então, nós estamos a dizer aqui o número 2, que é o termo 2, é menor em relação ao termo 4. O que significa, se eu quiser organizar isso aqui usando os índices, eu vou dizer que esse termo aqui é o termo UN e este aqui é o termo UN mais 1. Então, o termo N é menor que o termo UN mais 1. Então, estamos a entender aqui que, neste caso aqui, consideramos que esse termo UN é menor que o termo N mais 1. O termo anterior é menor que o termo posterior. Podemos também, se quisermos, avançarmos um pouco mais. Dizer o seguinte, que o N vai ser menos o N mais 1. Ou seja, quando nós passamos este UN mais 1, para este lado de cá, ficamos com menos. Isto é menor que zero. Podemos também, se quisermos, a partir daqui, fazermos algo muito interessante. Se eu dividir aqui por UN e dividir aqui por UN, então eu fico aqui com 1 menor, aqui com UN mais 1 sobre UN. Fechado. Agora vamos compreender exatamente a parte do aluno. Consideremos o seguinte. Aqui eu disse que o termo anterior é menor que o termo posterior. Ou seja, se eu aqui disser o seguinte, que o 4 é maior que o 2, eu estarei a dizer que o 4, que é o termo UN mais 1, teremos aqui o N mais 1, é maior que o termo UN, que é o 2. Então aqui é maior que o termo UN. Considerando isso também, podemos ter o N mais 1, passamos o N. Para este caso, ficamos com o N é maior que 1. Dividir por UN. E aqui também dividir por o N. Ficamos aqui com o N mais 1 sobre o N. E isto é maior que 1. Veja o seguinte, o que na verdade está a acontecer é que isto aqui, se nós invertermos, ficamos com o N mais 1 sobre o N. É maior, então continua sendo maior que 1. E isto aqui é exatamente a mesma coisa. Cá. Vamos analisar agora os sinais. Estamos a dizer que o N é menor. E aqui também estamos a dizer que o N também é menor. Ou seja, o N mais 1 é que é maior. E aqui também o N mais 1 é maior. Então, aqui a diferença é que trazemos o ponto de vista do autor que considerou que nós queríamos aqui o termo posterior sendo maior que o termo anterior. Aqui o autor quis dizer que o termo anterior é menor que o termo posterior. Entretanto, isto é completamente mesma coisa.